Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Coração Francês. Aqui, nossa missão principal é te ensinar francês que fica para toda a vida. Meu nome é Audrey, sou francesa e neste vídeo vou te ensinar como pronunciar 3 sons muito temidos pelos estudantes de francês, o som U, o som E e o som R. Antes de começarmos o vídeo, gostaria de dividir 3 conselhos com você. Primeiro, se você ainda não viu nosso vídeo dedicado ao alfabeto francês, assista-o antes de continuar esse vídeo para ter primeiro contato com todas as letras da língua francesa. Como segundo conselho, recomendo que você assista essa aula em local tranquilo, onde você possa falar em voz alta sem incomodar ou ser incomodado. Por fim, por favor, não tenha medo de falar francês. Eu te garanto que você é mais do que capaz, ok? E antes que eu me esqueça, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e siga a gente nas nossas redes sociais. Isso nos motiva muito e nos ajuda a estar sempre trazendo conteúdo de qualidade, eu espero, aqui para você. Sem mais delongas, bora lá! Como você provavelmente já sabe, o francês e o português vêm da mesma língua, o latim. Portanto, as duas línguas possuem muitos pontos em comum. No entanto, ao longo do tempo, cada língua evoluiu à sua maneira, daí as diferenças entre elas, por exemplo, na pronúncia. Em termos de similaridade, podemos dizer que o espanhol é o irmão do português, pois eles são bem parecidos. Enquanto o francês seria mais primo. Neste vídeo, vamos nos concentrar na trilogia infernal, ou seja, esses 3 sons geralmente muito temidos pelos estudantes de francês, o som E, o som U e o som R. Fique tranquilo, com algumas explicações você vai perceber que dominá-los está longe de ser impossível. Para começar, vamos ver o som E. Em francês, o som básico da letra E é E. Eu repito, E. Para fazer esse som, você deve projetar seus lábios para frente como se fosse soprar uma vela. Que tal tentar? E. E. Você conseguiu? Para te ajudar, aqui vai outra dica. Faça a boca do U do português e diga E. 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 Allez, vamos tentar de novo. E. E. Para praticarmos pouco mais, vamos trabalhar palavras que contêm o som E. Quero que você as repita depois de mim em voz alta. Le. Je. Venir. Venir. Un secret. Un secret. Demain. Demain. Un cheval. Un cheval. E aí, você conseguiu? Se quiser treinar mais, não hesite em voltar no vídeo e repita o exercício. Voltando ao som E, saiba que, dependendo da localização da letra em uma palavra, sua pronúncia pode ser diferente. Assim, em geral, E colocado na primeira sílaba de uma palavra é pronunciado. Por exemplo, je, une leçon, demain, demain. O mesmo vale se o E for colocado atrás de duas consoantes, como nas palavras mercredi, mercredi, e vendredi,
di, vendredi, por ejemplo. Por otro lado, E colocado na segunda sílaba de uma palavra ou no final de uma palavra geralmente é mudo. Por exemplo, samedi, samedi, une piscine, une piscine, une banque, une banque. Não dizemos une banque, mas une banque, une banque, une banque. Isso é a regra geral, mas atenção, isso não significa que seja respeitada a 100%. Por exemplo, na minha região, perto da cidade de Lyon, dizemos samedi, samedi. Mas tenho amigos que vêm do sul da França e eles não dizem samedi, mas samedi, samedi. Dito isso, e se você tentasse pronunciar uma frase completa usando as regras que acabamos de estudar. Vou colocar a frase aqui na tela e te dar alguns segundos para pronunciar. Bora lá! Bom, na frase havia 3 E mudos. O E no fim da palavra mange, o E no fim da palavra une e o E no fim da palavra cerise. Então, isso dá le petit renard mange une cerise. Le petit renard mange une cerise. Como vimos, em geral, a letra E faz o som E. Mas esse som pode ser modificado, seja por regras ortográficas ou por acentos. Falando nisso, cuidado! Em francês, os acentos não modificam a entonação como se faz em português. Geralmente, eles são usados para alterar a pronúncia de uma letra. Assim, a letra E com acento agudo faz o som E. E, como nas palavras l'été, l'été, une épée, une épée, ou l'université, l'université. Por sua vez, a letra E com acento grave é pronunciada E. E, como nas palavras une mère, un père, ou un frère. Quanto ao E com acento circunflexo, ele faz o som E. E, como nas palavras une crêpe, sim, em francês, crêpes são mulheres, une forêt, une fenêtre, une fenêtre. Saiba que existem algumas exceções para as quais o E com acento circunflexo não é pronunciado E. Por exemplo, essa palavra não é pronunciada poêle, mas sim poil. Ao menos na maioria das regiões francesas. Mas, por exemplo, na Bretanha e no Norte, eles não dizem poil, mas sim poêle. Por fim, também é possível que o E tenha trema. Nesse caso, ele é pronunciado E, como na palavra Noël. Claro, a princípio, tudo isso pode parecer um pouco confuso, já que em português algumas dessas letras não existem ou têm uma pronúncia diferente, até oposta. Mas fique tranquilo, com o tempo você pega o hábito. Para ver se você se lembra das regras que acabamos de falar aqui, que tal fazer um pequeno exercício? Uma palavra vai aparecer na tela e você deve lê-la em voz alta, prestando muita atenção aos acentos. Vamos lá! Une école, une école. Un élève, un élève.
Une fête. Une fête. Un téléphone. Un téléphone. La lumière. La lumière. E aí, deu certo? Além dos acentos, o som da letra E também pode ser alterado por regras ortográficas. Na verdade, poderíamos fazer vídeo inteiro sobre esse ponto, já que certas regras têm exceções que também têm exceções. Mas, para não sobrecarregar essa aula, falaremos apenas de duas regras. Quando a letra E é colocada depois de uma consoante dupla, ela faz o som E. Mesmo que não escrevamos acento grave nela. Por exemplo, un verre, la terre, la terre. Também, se a letra E for seguida de X, ela será pronunciada E, mesmo que não tenhamos escrito nenhum acento. Por exemplo, un exercice, un exemple, un exemple. Bom, no dia a dia essa regra não é sempre seguida, pois já ouvi muitas pessoas e até eu mesma dizer un exemple, un exercice em vez da pronúncia certa. Além dos acentos e das regras ortográficas, a letra E também pode sofrer uma modificação quando associada a outra letra. São as famosas combinações de letras muito comuns na língua francesa. Por exemplo, quando combinadas, as letras E mais I não são pronunciadas EI. Elas formam novo som, o som E, que é pronunciado como o E do português. Assim, não dizemos la neige, mas la neige, la neige. Isso também vale para a palavra abeille, por exemplo. Mas, como esse assunto exige aprofundamento, falaremos dele com mais detalhes em outro vídeo. Chegamos na segunda parte desse vídeo, na qual vamos falar de novo som, o som U. Antes de mais nada, tome cuidado para não confundir esse som com o português. Em francês, a letra U nunca faz o som U, a menos que esteja associada a outra letra, a letra O, como nas palavras un loup e une bouteille, por exemplo. Pequeno fato curioso é que, em muitos casos, é graças a esse som que as pessoas vão adivinhar que você não é francês, pois a maioria dos estrangeiros pronuncia esse som U em vez de U. Claro, se você tem muita dificuldade para mudar esse hábito, tudo bem, mesmo dizendo U em vez de U, as pessoas vão te entender. Para pronunciar o som U da forma certa, você deve arredondar sua boca, como se dizesse O, e com a ponta da língua, você vai tocar a parte de trás de seus dentes inferiores. Então, na hora de falar, você deve fechar pouco a boca. Vamos tentar. U. Se você ainda tiver dificuldade, aqui vai outra dica. Faça a boca do O e diga I. Vamos tentar de novo. U. E aí, conseguiu? Sua pronúncia está começando a melhorar? Agora, você pode estar pensando que o som U é bem parecido com o som E que estudamos antes. Você está absolutamente certo. Mas então, como fazer para não os confundir? Bom, se os dois sons
tem a mesma base, o famoso biquinho francês, o som U exige fechar mais a boca do que o som E. Vou te mostrar. Primeiro o som E. E. Agora o som U. U. Olha para meus lábios. E. U. E. U. A nuance é sutil, mas faz toda a diferença. Se você quiser trabalhar esses dois sons, não hesite em gravar você mesmo, lendo palavras ou textos que contêm esses dois sons, para ver se você consegue ouvir a diferença entre os dois. Por exemplo, você pode praticar com a palavra menu, menu, menu. Agora, para treinar um pouco mais, vamos pronunciar uma lista de palavras contendo o som U. La lune, la lune. Salut, salut. Un nuage, un nuage. Une voiture, une voiture. Des chaussures, des chaussures. Une fusée, une fusée. E aí, conseguiu? Agora, tente pronunciar essa frase. Bienvenue au musée du Louvre. Bienvenue au musée du Louvre. Bienvenue au musée du Louvre. Ao contrário da letra E, a letra U nunca sofre modificação sonora a menos que esteja associada a outra letra. Assim, U seguido por N ou M faz novo som, o som nasal un, como nas palavras un e emprunter, emprunter, por exemplo. A letra U também pode ser precedida da letra A, que então forma o som O, como no meu nome, Audrey, Audrey, ou na palavra une aubergine, une aubergine. Em relação às outras combinações de letras, incluindo a letra U, falaremos delas em outro vídeo. Antes de concluir essa parte, quero te falar de caso particular. Durante uma leitura, você pode encontrar palavras escritas com U circunflexo. Por exemplo, une flûte, coûter, coûter, août, août. Mas, ao contrário da letra E, que passa a ser E com acento circunflexo, a letra U mantém sua pronúncia normal. Mas então, para que serve esse acento? Na verdade, ele pode ter várias funções. Pode ser usado para distinguir tempos verbais ou homófonos, ou seja, palavras que são pronunciadas da mesma forma, como sur e sur. Ele também pode indicar o desaparecimento de uma letra. Por exemplo, no passado, a palavra août foi escrita Aoust. Então, o acento circunflexo na letra U serve para indicar o desaparecimento da letra S da palavra août. Hoje em dia, ambas as grafias são permitidas, embora pessoalmente costumo sempre escrever com acento circunflexo. Tudo bem até agora? Então, é hora de passar para a última parte desse vídeo dedicada ao som
R. Finalmente, vamos falar de dos sons mais temidos do francês, o som R. Para pronunciar esse som da forma certa, o mais importante é fazer com que o som venha da garganta. Claro, isso não significa que você tenha que pigarrear como um animal feroz, caso contrário você vai se machucar. Vá devagar aos poucos. R. R. Além da garganta, você também deve tomar cuidado para não mexer a língua. Vamos tentar de novo. R. R. Outra coisa a evitar é o exagero no som. Embora isso possa te surpreender, em francês, o som R é mais um som delicado que deve ser ouvido, mas que não deve ser predominante. Assim, diremos un restaurant e não un restaurant. Ai, que bom porque dói a garganta. Saiba também que o R gutural, que vem da garganta, é o mais comum na França. Em outras regiões do mundo, principalmente no continente africano, ele pode ser pronunciado como um R tremido. Na verdade, mesmo na França, dependendo dos sotaques locais, o som R pode ser um pouco diferente. Mas, de modo geral, o R gutural tornou-se a norma. Agora, que tal praticar a pronúncia de palavras como o som R? Une fleur. Une fleur. Un rêve. Un rêve. Un ordinateur. Un ordinateur. Un miroir. Un miroir. Le Brésil. Le Brésil. Un arbre. Un arbre. E aí, conseguiu? Você pode ter tido mais dificuldade em pronunciar as palavras Brasil e arbre, ou seja, palavras em que o som R está associado a outra consoante. Se for o caso, uma boa ajuda é isolar cada som da sílaba e, uma vez dominado cada som, recompor a sílaba. Vamos fazer um exemplo com a palavra Brasil. Aqui, a sílaba problemática é a primeira, bre. Portanto, vamos isolar os três sons que a compõem, b, r, e. Então, vamos associar esses três sons de novo, primeiro devagar, beurre, beurre, depois cada vez mais rápido. Beurre, beurre, bre, bre. Normalmente, você deve ficar mais confortável pronunciando a palavra inteira. Brasil, Brasil. Se ainda não for o caso, tudo bem, isso virá com tempo e prática. Agora, que tal pronunciar uma frase com muitos R? Você conseguiu? Vamos fazer a correção. Avec mon frère, nous allons au restaurant mercredi soir. Ça va être marrant. Avec mon frère, nous allons au restaurant mercredi soir. Ça va être marrant. Como você acabou de notar como exemplo da palavra marrant, em francês, R duplo não modifica a pronúncia. Ou seja, pronunciamos R duplo
da mesma maneira que R simples. Por exemplo, un verre, une serrure, arriver, arriver. Então, é isso, pessoal. Nossa aula sobre 3 sons temidos do francês, o som E, o som U e o som R, já acabou. Espero que você esteja mais confortável com a famosa trilogia infernal do francês. Claro, se você quiser um vídeo dedicado a cada desses 3 sons com mais exercícios, não hesite em nos dizer nos comentários. Nos responda também qual som você tem mais dificuldade em pronunciar em francês. É dos 3 que acabamos de estudar ou seria outro? Estamos ansiosos para ver sua resposta. De qualquer forma, eu te convido fortemente a trabalhar sua pronúncia em francês pelo menos várias vezes por semana, seja lendo em voz alta, falando em voz alta, sozinho ou com outras pessoas, ouvindo francês nativo, seja assistindo filmes, ouvindo podcast ou rádio. Enfim, pratique o máximo que puder. Muito obrigada por me ouvir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixe seu like, pois isso nos ajuda bastante. E siga a gente nas nossas redes sociais, todos os links estão na barra de descrição. E se você gosta de ler, dá uma olhadinha no nosso blog, pois temos alguns artigos bem interessantes que vão te ajudar nessa jornada para aprender francês. Mais uma vez, muito obrigada pela sua audiência. À bientôt. Tchau!